E chegamos ao último capítulo do livro de Daniel, esse capítulo que é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. E o livro de Daniel termina com uma mensagem de esperança e o descanso de Daniel. E nesse capítulo nós vamos falar sobre o fim do mundo, que também é chamado de tempo de angústia. Vamos para a leitura? Já separa a sua Bíblia, seu material de estudo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e vem comigo para mais este estudo abençoado. Vamos finalizar o estudo do livro de Daniel. Vamos lá? Daniel, capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 e o verso 2. Vamos lá? Os últimos tempos. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado o seu nome escrito no livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, no fim dos tempos, o anticristo, ele se levantará, ele tentará exterminar o povo de Deus, tentará exterminar os fiéis a Jesus. Nós já estudamos sobre isso aqui durante todo o capítulo, todo o livro de Daniel, mas nós podemos relembrar a uns 2 versículos. Um está lá em Daniel, capítulo 7, no verso 21, que diz assim, Daniel, capítulo 7, verso 21, eu olhava e eis que o chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Aqui fala do período da tribulação. E também podemos relembrar lá em Daniel capítulo 11, no verso 36, que diz assim, e este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus com letra minúscula, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Lá em Mateus, capítulo 24, no verso 21, fala sobre esse período da angústia. Mas nós cremos que os santos serão preservados. É isso que a palavra fala. Todos os que têm o seu nome escrito no livro da vida serão preservados por Deus. Aqui na Bíblia nós vemos que só existem 2 tipos de pessoas diferentes do mundo. Na Bíblia existem aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida e os que não têm. Se nós formos comparar ao que o mundo acha das pessoas, no mundo existem brancos, negros, pobres, ricos, mas na Bíblia nós vemos aqueles que são escritos no livro da vida e os que não são. Deus não faz acepção de pessoas. No verso 2 diz que o anjo diz a Daniel que haverá ressurreição. Aqui está confirmando o que fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Eu vou deixar o texto aqui. Todos os que morreram ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Vamos ler o verso 3, diz assim, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. O verso 3 é muito bonito porque ele quer dizer que o brilho daqueles que pregam o evangelho nunca se apagará. Olha que tremendo isso. Sábio é aquele que discerne a palavra, prega a palavra, conduz muitos à justiça, aqueles que verdadeiramente são agentes de transformação. Quando as pessoas conhecem a Cristo pelo seu testemunho, elas levam salvação a outras pessoas, através pelo seu intermédio, pela sua dedicação, por tudo aquilo que ela dá de exemplo, ela converte a muitos.
Aqui diz que o seu corpo vai brilhar, será um corpo glorioso e essa é a recompensa para os salvos. Vamos ler o verso 4, diz assim: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Aqui fala sobre selar o livro. Essa questão de selar o livro era um costume persa. E naquela época, quando uma obra era concluída, ela era selada e colocada numa biblioteca para uso público. A obra ficava ali disponível para consulta. Ou seja, a história ela já está traçada, Deus já está nos mostrando o fim da história. E o livro de Daniel, com certeza, ele é um farol para nós, assim como o livro de Apocalipse. Aqui fala que o conhecimento se multiplicará. E é isso que nós estamos vivendo hoje com acesso a tantas informações. Hoje nós temos tanto adultos, crianças, idosos, nós temos acesso ilimitado às informações. E nós vemos que a palavra está se cumprindo. Vamos agora para a leitura dos versos 5 até o 7, diz assim: Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado à beira do rio, e o outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando serão estas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tiveram acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então aqui Daniel pergunta para o anjo, quando que isso vai acontecer? Quando serão essas coisas? Daniel não compreendia todos os detalhes da profecia. E aí ele responde que seria para tempo, tempos e metade de um tempo. E aqui nós vemos que está falando do período da grande tribulação, que será um período de 7 anos, e nos primeiros 3 anos e meio será de uma forma, e nos últimos 3 anos e meio será de outra forma. Então, nos primeiros 3 anos e meio representa a falsa paz, e nos últimos 3 anos e meio, muita angústia e perseguição. E então, aqui se cumpre as 70 semanas de Daniel. Os reis do norte, os reis do sul invadirão a Israel, o anticristo derrotará esses 2 exércitos e ficará em Israel e tentará reinar como um Deus, com letra minúscula. Só que no final da tribulação, tudo será cumprido e ele será exterminado, o anticristo. Vamos para os versos 8 e 9, diz assim: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então Daniel queria mais detalhes sobre essa profecia, mas ainda não era o tempo. E diz que as palavras estão fechadas e seladas até o fim. Quando nós falamos sobre palavras seladas, o que vem à sua memória, do que você se lembra, né? Lá em Apocalipse capítulo 5 diz que apenas um poderá desatar os selos, o livro selado, que é Jesus. Quando João vem em Apocalipse, aquele livro selado que ninguém poderia abrir, é revelado a ele que somente Jesus pode desatar os selos. Então, este livro está selado até o tempo que ele será desatado por Jesus. Vamos ler dos versos 10 ao 13, diz assim: Muitos serão, olha essa parte, purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, nenhum dos ímpios entenderá.
mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Presta atenção nessa data. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Mais uma data. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança e no fim dos dias. Então aqui diz que muitos serão purificados, embranquecidos e provados, os que passarem pela grande tribulação. Eles vão sofrer, eles vão enfrentar muitas coisas terríveis, para depois receberem as suas novas vestes. As pessoas serão provadas pelo fogo. Muitas pessoas morrerão por não negarem o nome de Jesus. Os ímpios não vão entender, mas os sábios entenderão. E aqui fala que a perseguição aos santos não irá destruí-los, mas irá purificá-los, irá embranquecer. A perseguição ela não vai parar a igreja mesmo assim, porque nós sabemos que nos últimos dias se levantarão os 144 mil selados que ainda profetizarão sobre a palavra. Mesmo nesse período de tribulação, não vão parar de falar sobre a palavra. E nós vimos que falam aqui em duas datas. A primeira nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 11, verso 3, que diz que são 1260 dias. Lá também nós vemos isso. E aí há uma diferença entre uma data e outra, 1290 e 1335 dias, há uma diferença de 30 dias. Alguns estudiosos sugerem que esses 30 dias se estenderão ao final da tribulação, para o julgamento de Israel. Outros que esses 30 dias começam antes do cumprimento das 70 semanas de Daniel, quando o anticristo fizer a sua estátua para ser adorado. A data de 1335 dias, que são 45 dias após o cumprimento de 1260 dias, quando terminar a grande tribulação e as bênçãos tão esperadas de Israel serão derramadas. Então, o que nós precisamos focar? Nessas datas? Não. Essas datas é só a título de curiosidade, mas nós temos que focar em saber que os filhos de Deus são selados, são protegidos pelo Espírito Santo. A salvação ela é garantida para nós. Todos aqueles que servirem a Jesus, que tomarem a sua cruz, e buscarem viver uma vida de santidade, buscarem o Senhor em espírito e em verdade, eles têm a sua salvação garantida. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós sabemos em quem nós temos crido, e essa é a confiança que nos leva à esperança. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se você gostou desse estudo, compartilhe ele com mais uma pessoa, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e continue acompanhando os estudos aqui no canal. Nós temos o estudo de Mateus, temos outros estudos, temos a leitura dos Salmos, temos lives. Não deixe de me acompanhar, de me seguir. Não deixe de deixar aí a sua curtida para engajar o meu canal. Fiquem com Deus e até o próximo estudo.